Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 12 de outubro de 2024, 12 de 10 de 2024, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje, ainda na semana da Lua Crescente, da lunação de 2 de outubro, com eclipse solar, lunação de Libra. Estamos ainda na semana da Lua Crescente agora, com a Lua em Aquário. A Lua Crescente em Aquário. E aqui a famosa chamada Lua solta, porque ela não faz aspectos com outros planetas, mas ela está em alguma casa, ela pode fazer aspecto ou com ascendente, ou com descendente, ou com fundo do céu, meio do céu e por aí vai. Mas ela é chamada de lua solta. Quando é assim, no mapa pessoal, por exemplo, o entendimento é que aquele assunto ali está por conta só e somente só da pessoa, como tudo está, né? Quando os planetas estão fazendo aspectos de desafios ou que favorecem, ou que são saudáveis, ou que colaboram, não são tão desafiantes, também está por conta da pessoa, está tudo por conta da pessoa, né? A vida está por conta da pessoa, tudo está por conta de cada um. Essa que é a realidade, né? A gente tem aí as interações um com o outro, com as histórias, com as coisas, com as pessoas, com as situações, com os momentos, com os fatos, com os acontecimentos, com os sentimentos, com os pensamentos, e está tudo por conta da gente, né? Está tudo por conta da gente. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Essa lua em aquário, né, lua crescente em aquário, né, então sentimental, emocional, né, nesse lado aí aquariano, então pode estar aí um crescente de solidariedade, de fraternidade, de coletivo, de grupos, né, tudo isso tem a ver com aquário, de mudanças, de disrupturas, de inesperados, de revoluções, de reviravoltas, de rebeldias, de revoltas, de assuntos, situações e coisas totalmente diferentes, esquisitas, inusitadas, fora do comum, não é? Não normal, né? Ou diferente, ou totalmente diferente. Um exemplo que eu sempre gostava de citar, e gosto até hoje de citar para Aquário, é Edward, Mão de Tesouras, lembra do filme? Então aquilo ali para mim é muito aquariano. Então, essa lua solta, essa lua crescente em aquário, está ali por conta da pessoa, né? Ela quer desenvolver todas essas histórias, entende? Porque a não fraternidade, a não coletividade, a não colaboração, o não coletivo, né? É aquariano, a indiferença é aquariana, entende? Quando eu coloco aqui esse lado do aquário, da consciência, né? A consciência superior, né? Aquarianamente falando, quando eu falo a razão e a emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa, Aquário é bem razão, Aquário é razão superior. Aquário e Urano são oitavos superiores de Gêmeos e de Mercúrio, no meu entendimento, né? Então a razão aqui, que é Aquário, e o coração, que é Leão, quando eles estão em uníssono, acontecendo em uníssono, o pensamento, o sentimento, a razão e a emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa, essa emoção, esse sentimento é Leão, que faz eixo com Aquário. E sendo manifestado pelo ser da pessoa, o espírito da pessoa, o espiritual da pessoa. Mas eu já fiz muitos mapas, né, com pessoas com a Lua em Aquário, que são assim, totalmente sem coração, não tem coração. Entende? A pessoa, no lugar do coração, ela tem uma pedra, ela tem um tijolo. Entende? A pessoa é altamente, totalmente, somente só racional. Entende? Eu já fiz mapas com pessoas nessa situação, da Lua em Aquário, sem aspecto nenhum, nada aspectando com a Lua, nada fazendo conexão com a Lua, nenhum planeta, mas ela estava ali em alguma casa, em um signo de Aquário, né? Ou às vezes ela tem a Lua em Aquário e os aspectos que são só de desafios, quadraturas que se conectam com oposições,
e às vezes com planetas retrógrados, né? E já fiz também mapas com a pessoa com Sol em Aquário, Lua em Aquário, ascendente em Aquário e algum outro planeta em Aquário. Então percebe, e essas pessoas que eu estou falando aqui, todas elas, sem exceção, né, homens e mulheres, novos e velhos, totalmente racionais, mentais, frias. São pessoas assim que no lugar do coração tem um tijolo, tem uma pedra. Entende? Tem uma pedra. Altamente racionais, sensibilidade, pelo menos no que externaliza, zero, né? Mas eu acredito que elas sozinhas têm ali o momento delas ali escondido no quarto, com a porta, a janela fechada, em algum cantinho, um movimento de sentimento, de sensibilidade que ninguém vê. Pelo menos do plano físico, material, dos encarnados, ninguém vê. Alguém do plano espiritual está vendo. Entende? Porque ninguém está aqui destituído de sentimentos, de emoções. Ninguém. A pessoa pode esconder isso. A pessoa, sobretudo essas, por exemplo, essas que eu fiz o mapa com o Sol, a Lua e o Ascendente em Aquário. Então, quer dizer, o que mostra, né? Muita frieza, muita racionalidade. Mas essas com a Lua em Aquário, só a Lua em Aquário ou com aspecto, também gostavam de mostrar muita frieza, muita racionalidade, mas muita. São pessoas frias, pessoas sem coração mesmo, no dia a dia delas. Elas têm um tijolo no lugar do coração, uma pedra no lugar do coração. Inclusive, as pessoas da família, pelo que elas me falaram nas leituras, diz que falavam isso para elas muito próximas, falavam isso para essas pessoas, né? Então, essa lua crescente hoje em Aquário é aquela história, né? Os dois lados que eu sempre falo aqui também, que nós vivenciamos aqui no planeta Terra. O planeta é um planeta de dia, de noite, né? De alto, baixo, homem, mulher, feio, bonito, dor, não dor, né? Alegria, tristeza, é um dual. A dualidade é presente aqui o tempo todo, né? E nessa história dos signos também isso é verdadeiro, não quer dizer, essa lua crescente em Aquário, a pessoa de repente vai manifestar o seu sentimental e as suas emoções numa perspectiva de Aquário da solidariedade, da fraternidade, das amizades, dos amigos, das amigas, do grupo, do coletivo, do inusitado, do diferente, do esquisito, da consciência superior que eu falo aqui, não é? Então, quer dizer, o que a pessoa vai conectar, né? Essa relação com o leão, do coração, entende? O que a pessoa vai conectar, né? E isso aqui me lembra muito esse momento que o planeta está passando, né? Nós temos aí um genocídio acontecendo na Palestina, nós temos aí um outro genocídio que pode estar começando no seu início, que é no Líbano, né? Que depois vai estender para a Jordânia, que depois vai estender, a Síria já está dizimada, acabada, que depois vai estender para o Egito, não é? Que depois vai estender para N partes ali. E quem é que está entrando ali para, digamos assim, proteger essas pessoas? Ninguém, né? Alguém com poder bélico muito poderoso resolveu dar continuidade num plano muito, muito, muito antigo desse povo, e agora eles resolveram executar esse plano por milhões de razões, né? Não é só o projeto em si, mas tem outras razões aí, e está ali, quem puder aguentar, aguenta, quem não puder aguentar, não vai aguentar. E aí, para o outro lado, tem uma outra parte, né, que de repente vai ser invadida também, vai ser atacada, que é o Irã, e aí esse Irã pode responder, né, com o mesmo entendimento, quer dizer, qual parte que está sendo conectada aí com a parte de responder com guerra, com bombas e não sei o que mais, e pode ir lá de repente quebrar as duas pernas de Israel. Beleza. Aí os Estados Unidos entram. Aí os Estados Unidos entram para defender Israel, aí a Rússia entra, aí não sei o quê, e vai virar uma guerra generalizada no planeta Terra, né? E aí eu pergunto, quem vai ganhar com isso? Ninguém.
Ninguém vai ganhar com isso. Ninguém ganha com a guerra. Em uma guerra não existe vitorioso, só existe os que perdem. Todos perdem numa guerra. E se virar uma guerra generalizada no planeta Terra, ou uma parte dele, né, que é a parte norte do planeta Terra, ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder. Né? E daqui me lembra uma outra história, me faz levar para um outro entendimento disso tudo que eu estou falando aqui, com essa lua crescente em aquário, uma lua altamente racional, se não fizer uma conexão com o leão, que tem a ver com o coração, com a criatividade, com as crianças, com as festas, com a alegria, com os prazeres, né, do mundo aqui, e o lado assim feliz e alegre de leão que eu estou falando, né? Porque quando fica nessa racionalidade total aqui de aquário, me lembra o lado não saudável de leão, que é o do rei e da rainha tiranos, né? Porque o lado saudável de leão é o rei e a rainha generosos, né? O lado não saudável de leão é a rainha e o rei tiranos, que vão ficar nessa racionalidade toda, né? Sem coração, com uma pedra, um tijolo no lugar do coração. Então, quando está acontecendo essas guerras lá, né, esse genocídio na Palestina, o próximo genocídio em andamento que vai ser no Líbano, inclusive um país que eu nasci, né? Aí depois vai lá para o lado da Jordânia, depois vai para o lado do Egito, né? A Síria está totalmente destruída, né? O Irã entra e aí começa, e aí os Estados Unidos entram, a Rússia entra, e vai ficar uma guerra generalizada. E aí eu pergunto, cadê Deus? Entende? Cadê Deus? Cadê Jesus? Cadê Santa Maria? Hoje é dia de Santa Maria, Nossa Senhora Aparecida. Eles estão aí. Não é que Deus, Jesus e Santa Maria não existem. Existem, pode acreditar que existem. Mas eles não vão entrar nessa parada. Entende? Isso aqui é uma coisa desse plano aqui, desse mundo mundano. As pessoas querem se destruir, olha, você é livre. Né? Quando Jesus falou assim, vós sois deuses, a gente pode entender que ele também falou, vós sois o diabo. Então, nesse lado de Deus, o lado saudável, bonzinho, luz, que só faz o bem, né? E o diabo, o lado escuridão, trevas, que só faz o mal, né? Nesse plano aqui tem os dois. Qual que a pessoa, qual que o ser humano quer se conectar? O genocida lá de Israel se conectou com isso, com a destruição, com as trevas, com as sombras. Entende? Depois vai vir alguém para se defender e vai se conectar com isso aí também, quer dizer, com as guerras, com as trevas, com as sombras. Entende? Então, assim, nós estamos na liberdade, porque, por exemplo, na liberdade de conectar com quem a gente quiser, com as trevas, com a luz, com as sombras, com a guerra, com a paz, com agredir, com não agredir, com viver pacificamente, com viver em guerra, entende? Cabe a cada um se conectar com isso aí. Deus está aí, o sistema solar existe, o planeta existe, as plantas existem, está tudo feito. Agora, com qual parte vai se conectar? Entende? A pessoa que... É aquela história, né, do pensamento indígena, né? Você tem dois lobos, né? Qual que você alimenta? O lobo da escuridão ou o lobo da luz? Entende? Então, assim... Com quem que vai ser conectado? Com quem que a pessoa vai se conectar? Com quem que os líderes, os governantes, aqueles que assumiram a responsabilidade municipal, estadual, federal, por exemplo, aqui do país, ou das governanças de outros países, estão conectados? Entende? Cada um, um líder religioso, um padre, um pastor, né? Quando não é padre e pastor, mas de outras instituições religiosas, com quem que eles estão conectados? Entende? Com a sombra, com a escuridão ou com a luz e com a percepção do bem? Com quem está conectado? Cada um está nessa. Entende? Deus não entrou até agora no genocídio que está acontecendo na Palestina e não vai entrar. Entende? Na história linda, maravilhosa de Jesus, essa aí que é a mais aceita, né? Porque são tantas, mas essa que é a mais aceita, o cara foi crucificado e Deus não tirou ele dessa história, não. Deixou o cara tomar martelado no pé, nas mãos, e tacar prego no pé dele, na mão dele, ainda
colocaram uma coroa cheia de espinhos, muita chibatada, né, com cravinhos ali, garrinhas de metal, de ferro, arrancando pedaços do corpo dele, sofrendo horrores, e o sujeito teve que segurar a onda sozinho. Entende? Não teve intercessão ali naquele momento, dentro desse plano aqui. Entende? De repente, qual que é o lado bacana disso aí? Que essas pessoas que estão conectadas com o lado da luz, o lado do bem, o lado do amor, o lado saudável, o lado da paz, o lado de não prejudicar ninguém, o lado de não ser desonesto com ninguém, o lado de não mentir para ninguém, o lado de não trair ninguém, o lado de não enganar ninguém, não fazer as pessoas de idiotas em relacionamentos íntimos, fazer as pessoas de idiotas em comércios, fazer as pessoas de idiotas no dia a dia, entende? Essas pessoas que não buscam esse caminho, como a verdade é a nossa alma e nosso espírito, não é o corpo, não é esse mundo aqui, isso aqui é uma ilusão, porque uma hora a gente sai, né? Então fica a essência, fica a verdade, que é a alma com o espírito. Então, de repente, como esses que estiveram aqui conectados com esse lado da luz, com esse lado de ser honesto, com esse lado de ser verdadeiro, com esse lado de não enganar ninguém, de não fazer ninguém de idiota, ou fazendo um comércio, comprando um arroz e feijão, comprando um carro, comprando uma casa, vendendo um tecido, vendendo um lote, vendendo um caderno, vendendo uma cadeira, vendendo um celular, percebe? Um pneu, e fez de uma maneira honesta, justa, correta, idônea, em função desse plano aqui, já que o dinheiro, né, o ouro é o dono desse planeta, mas ainda assim, já que alguns percebem como ferramenta para ter um movimento disso aqui tudo, e as pessoas fizeram esse caminho, mas com honestidade, com idoneidade, e essa pessoa está conectada com a luz, com o bem, com a bondade, com a verdade, então de repente, né, a casa de meu pai tem muitas moradas, Jesus falou. Né? Olha o nosso sistema solar. Entende? Quantos planetas no nosso sistema solar? Júpiter e Saturno têm mais de 80 luas. Entende? Os outros planetas também têm outras luas. Dentro da nossa galáxia, são centenas de milhões de sistemas solares. E existem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de galáxias. Os próprios cientistas não falam em universo, falam em multiversos, multiversos. Percebe? De N situações, o nosso aqui é rochoso, os outros são gasosos. Então ali a frequência de corpo é outra, a vibração é outra, não é esse corpo pesado. O planeta Terra é um planeta rochoso, pesado, é terra, tem rocha. É pesado, é outra frequência, é outra vibração, é outra dinâmica. Entende? Então quem está conectado já daqui com essa história do bem, da verdade, da honestidade, de não mentir, de não enganar, de não trair, de não corromper, de não deixar ser corrompido, de não ser corrupto, sobretudo em função do ouro, do dinheiro, da pataca, ou do corpo, de enganar alguém por causa do corpo do outro, ou do ouro, ou do carro, sei lá, de essas coisas da matéria, porque isso aqui é matéria, né? E as pessoas vivenciaram isso, que não tem problema ter carro, ter roupa bonita, ter corpo bonito, não, mas se buscou um caminho honesto para isso, essas pessoas estão conectadas com o bem, estão conectadas com a luz, não traiu ninguém, não mentiu, não enganou ninguém. Então essas pessoas estão mais saudáveis e de repente vão para um plano espiritual, outro plano, outra dimensão, que está conectada com isso aí. E os que tiveram aqui conectados com as trevas, com a escuridão, com a desonestidade, com a mentira, vai para um mundo igual a esse. Não é castigo, é o que eles gostam. Entende? É o que eles gostam. Então tem essas pessoas que eu fiz o mapa, por exemplo, com essa lua em aquário, né? Que são totalmente frias, tem um tijolo, uma pedra no lugar do coração, eles têm essas pessoas têm essas perspectivas, elas têm essas maneiras de entender a vida, elas estão nessa frequência, elas estão nessa vibração. E essa lua crescente hoje em aquário, a pessoa de repente pode
se conectar com uma mudança, com a reviravolta, com uma revolução inesperada e repentina se elas se abrirem para essa mudança de conectar com o leão, que tem um símbolo do coração, e no lugar da pedra e do tijolo que está ali ocupando o espaço do coração, elas começarem a ter coração. E aí elas vão para a consciência superior. Razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. Entende? Então hoje é dia de, aqui é dia no Brasil, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia de Santa Maria. Tem gente que não acredita que Jesus existiu, que Santa Maria existe, que Deus existe, e está tudo certo. Eu acredito numa energia maior, uns dão o nome de Deus, outros dão o nome de Alá, né? E por aí vai. Uns dão o nome de Jesus, outros dão o nome de Issa, né? Uns falam em Buda, então outros falam em Santa Maria, outros falam em Nossa Senhora Aparecida. Eu acredito porque, inclusive, eu já vi Santa Maria. Então, assim, eu acredito, né? E olha que eu devia ter tido mais gratidão com essa visão, porque eu já fiz tanta coisa assim que de caminhos para aprender que não são legais, né? Mas estou aqui aprendendo, então eu acredito, porque eu também, desculpa, como eu sempre falo aqui, eu sou um aprendiz, estou em processo de aprendizado, né? Eu sou o aprendiz, um aprendiz, aprendiz de aprendiz. Então, cabe a cada um ver com que vai se conectar, né? Então, tá aí as coisas acontecendo, agora tá lá o genocídio em andamento na Palestina, tá o início do novo genocídio em andamento no Líbano, no país que eu nasci, logo, depois que eles entrarem ali, eles entram na Jordânia, a Síria já está dizimada, vão atacar o Irã vai responder, e aí vai ficar essa história toda aí, então, quer dizer, aonde você quer se conectar? É aquilo que eu acabei de falar. Jesus falou, vós sois deuses. Mas a gente pode entender também que, numa contrapartida de dualidade aqui nesse planeta, ele pode ter falado, vós sois diabo. Então, quem você quer ser? Qual que você quer despertar? Né? A luz ou a escuridão? A paz ou a guerra? A harmonia ou o desequilíbrio? A desarmonia. O equilíbrio ou o desequilíbrio? A harmonia ou a desarmonia? Entende? De repente a pessoa se perde tal por um momento, mas ela não fica ali a vida toda nessa história. Depois ela centra de novo e pega o caminho da harmonia, do equilíbrio de novo. Beleza. Né? Tem gente que já dá conta de ficar muito tempo na paz. Outros caem, escorregam, voltam. Beleza, tá tudo massa. É isso aí, a gente está aprendendo. Entende? Então hoje, com essa lua crescente em aquário, lua solta, né? Que cabe mais ainda a cada pessoa no seu emocional, no seu sentimental, buscar desenvolver o que ela quer desenvolver ou promover uma mudança em relação do que ela quer promover essa mudança. Quando a pessoa tem um mapa, está a 10 graus de aquário no momento essa lua. A pessoa coloca ali a lua a 10 graus de aquário no mapa dela, ou no mapa da empresa, ou numa astrologia mundial, um estudo de país, por exemplo, e vê que conexões que vai fazer ali com o mapa para entender o que pode ser desenvolvido de mudanças. Entende? Naquela casa que está caindo essa lua, com as conexões que estão fazendo com os outros planetas, com os pontos cardinais dos mapas, do mapa para entender, ou dos mapas, né? Depende dos mapas, vão ser estudados, para entender que mudanças que podem ser promovidas, né? Plutão já entrou no movimento direto, agora, até o dia 19 de novembro, está em Capricórnio, então estava retrógrado, agora continua as transformações profundas nas estruturas da vida de cada um e do planeta. Júpiter está em movimento retrógrado, do grau 21 até o grau 11, movimento retrógrado, né, em Gêmeos. Lá para fevereiro ele começa o movimento direto no grau 11, então ele vai retrogradar em Gêmeos, do grau 21 até o grau 11, e vai estar sendo mostrado ali o que precisa ser revisto com aqueles assuntos de Júpiter, os conhecimentos, a sabedoria, a liberdade, a justiça, as instituições religiosas, né, a relação com os estrangeiros, naquele assunto, as comunicações, os estudos, as falas, mentiu demais, falou verdade demais, falou mais do que devia, entende? Tudo isso aí está sendo reavaliado agora nesse movimento de Júpiter retrógrado.
Plutão fez esse reavaliar e agora começa a voltar o caminho que ele percorreu. Lá em 19 de novembro, ele entra definitivamente em Aquário, e aí a gente vai fazer um vídeo aqui bem legal para Plutão em Aquário. Tá certo? Vai ficar 20 anos em Aquário. Vai acontecer muitas coisas aí. Então, tá aí hoje, lua crescente em Aquário, da lunação de Libra com eclipse solar, começou no dia 2. Então, essa lua crescente hoje, falando muito das relações. Em Aquário, o coletivo, as amizades, a casa 11, o social, entende? E tá aí, é um campo de relacionamentos muito grande também. O que a pessoa quer mudar? O que ela entende que pode mudar? O que ela entende que pode revolucionar? Onde ela entende que pode desenvolver a fraternidade, a coletividade, né? A consciência superior, como eu sempre digo aqui. Ok? Então, mais uma vez, muito agradecido pela atenção. Este é o canal Decifra-te ou The Wallet. Eu sou o Surrail. Se você quiser saber mais, entre em contato. Vamos agendar um horário para fazer o seu mapa, ou procure algum astrólogo ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Eu atendo via web e presencialmente. Nas descrições tem lá o WhatsApp, o número do WhatsApp lá para entrar em contato e para marcar uma consulta. Ok? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Fique em paz. Valeu. Paz.